Mais um Tutti Fruta Havaiano no ar. Hoje o episódio tem um quê de evangelismo, porque eu acho que é importante, comédia, muita pergunta, porque toda vez que vem alguém que mexe com meu cognitivo, como a gente tava falando no começo, eu fico curioso, eu fico, meu Deus, como é que será, né? E tem muitas dúvidas, bicho, muitas perguntas pra te fazer, meu irmão. Se apresenta aí pra gente, dá um boa noite, boa tarde pra todo mundo aí. Boa noite a todos, meu nome é Gildo Lanches. Eu vendo lanche Parece ali no muito. Derby. É não. Agildo! Não, nem precisa dizer que não é, pô. Agildo! Causa ganha! Gente, eu sou o Múcio Eduardo. E como é que eu posso dizer? Viu? Sou artista, sou artista da área cômica, digamos assim, né? Bro, eu já começava tirando minhas dúvidas. Como é que isso apresenta? Trabalhar com o quê, meu irmão? Tu trabalha com o quê? É artista, é humorista? É uma pergunta boa, porque assim, eu vim do teatro, né? Então, assim, no teatro a gente aprende a fazer tudo. Principalmente aqui em Recife. A gente aprende a fazer tudo. Atuar, escrever, costurar um pouquinho para fazer um adereço, uma cola quente. Cenografia. Ali. Cenografia. Ah, não, porque a luz tá ruim. Diz, e essa luz como é que faz? Aí o menino faz, aí fica olhando, bisoiando, aprende, faz. Mas, assim, oficialmente, ator, comediante. Ator, comediante. E também humorista que eu escrevo, né? Sim. Tanto para esquetes de humor, textos maiores, assim, espetáculos, textos para stand-up. Mas, assim, dirijo também teatro, mas, assim, se eu fosse resumir, eu diria assim, eu sou artista do humor. Tu é daqui de Camaragibe, né? Sou de Camaragibe. Meu irmão, a gente sempre fala isso aqui, que Sou tem de muita Camaragibe. gente boa em Camaragibe, pô. Cara, tem muita gente boa em Camaragibe. Muita gente boa mesmo na área artística. Muito, você não tem noção. Eu tô ficando surpreso com a galera que eu tô conhecendo aqui, que, porra, meu irmão, eu não sabia, desculpa, eu não te conhecia. E quando ele falou, eu disse, pô, quem é, velho? Aí fui olhar, eu disse, pô, velho, é bom, velho. E, tipo, você saber que é daqui, não é? Eu disse, pô, Gil do Lanche não só vende lanche, não. É bom também de piada e de história. Aí eu, pô, velho, a gente vai descobrindo, tu é nascido e criado aqui, ou nasceu, demorou e foi embora? Né, eu nasci no bairro da Boa Vista. Sei, No bairro da Boa Vista, dizem que é o bairro dos artistas, né? Ali. Tem aquele muita bicho da artista percussão, ali. tem a cor de gato. A cor de gato, Aí, nasci no... Mas assim, Boa Vista Centro Recife. Ah, sim. Você falou cor de gato, eu associei. Cor de gato, sim. né? Carneiro da cor de gato. Já associei. Então, eu nasci lá e com 2, 3 anos, eu fui morar, saí da Várzea e vim morar aqui em Camaragibe, em Tabatinga. Sim. Aí morei em Tabatinga até, acho que 20 e poucos anos. Aí depois saí, aí fui pra muito lugar. Fui pra Macaxeira, fui pra Caxangá, fui aqui pra Alberto Maia, fui pra Mato Grosso. Pô, tu morasse em Alberto Maia, eu sou nascido e criado em Alberto Maia. Alberto Maia tava muito boa. Nunca saí dali, não. É uma terra de doido, mas é uma terra muito Já boa. fui, hoje é a terra do atacadão. Hoje, Antes era doido e porque antes cabaré. era só doido, né? Agora E o cara só é cabaré. atacado, né? É. E não é doido, mas é Atacado. quase isso, É quase isso, né? Mas assim, eu vou dizer pra você, cara. Eu falo isso, o pessoal fala, ixi, que conversa. Eu não trocaria Camaragibe por Nova York, não. Trocaria, não. Eu sei que a maioria vai dizer assim, deixa de tua conversa. É porque Camaragibe tem tudo, cara, que você precisa. Camaragibe é... Ah, não, mas não tem isso, tem aquilo outro. Mesmo eu tô falando de paz e sossego, velho. Camaragibe é diferente. Você chega ali em aldeia, aquele clima gostoso. Eu encontrei uma senhora esses dias que ela trabalha no Tribunal de Contas e no INSS em Brasília e mora em aldeia. Ela presta. Aí esse povo que, né? Esse povo trabalhador que trabalha 3 dias e folga 2 meses, né? Funcionário De público. Brasília e mora em Aí aldeia. ela disse que mora em aldeia porque diz que não quer trocar por lugar nenhum. E realmente a aldeia é diferenciada, assim, tem um clima diferente. Eu gosto de Camaragibe. É claro que falta algumas coisas, né? É uma cidade que tá crescendo, né? Aos poucos, câmera lenta. Mas eu gosto de Camaragibe, cara. Eu tenho paixão por Camaragibe. Eu tenho essa mesma ideia também, eu gosto. Não consigo pensar assim. Até pensa, vamos passar uma temporada fora assim, mas eu gosto, feito tu falou, é tudo. E o que a gente não tem é perto, né? Tem praia, é perto. Vai pra praia ali, é rapidão, pô. Vai, É bem localizado. Se quer ir pro interior, você pega 408 aqui e chega. Chega, pega Quer ir pau, dá, pra, Campina. sei lá, pra praia, você pega aqui, A gente 101, vai pra praia ali, João quiser assistir Pessoa, um jogo, vai pra arena que não é em Camaragibe, mas parece que é mais Camaragibe que São Lourenço. A arena São Lourenço, fica ali em Pernambuco, aí São Lourenço. Mas
Ali, Tudo bem, vai. vá, Fica o vá, fique, título. vá. É mais perto que a gente sair de Camaragibe pra lá do que de São Lourenço pra lá. Vai, tudo bem. Vocês estão dizendo que tá tudo Hoje certo. tu mora aqui ainda ou tá? Moro. Falar bem Moro. desse jeito, não tá morando, meu irmão? Não, moro. Já tive proposta até pra sair, mas por enquanto, né, dependendo de mim, eu não saio daqui. A não ser que a minha carreira me leve, me obrigue, como amigos que eu tenho que hoje moram em São Paulo, a ficar lá. Mas seria algo temporário, no sentido de, sei lá, trabalha lá, aí passa, sei lá, sábado, domingo, tá lá e volta pra cá. E isso tem amigos ainda que fazem isso. Mas se eu puder escolher, eu ficaria aqui. Eu também não me enxergo morando, né? São Paulo deve ser eu nunca nem fui, velho. Mas só de ver a agitação que é aquilo. Não é uma cidade. Beleza, vai ter gente que gosta, mas não vejo como uma cidade que era pra morar, não. É uma cidade de trabalho, de quem vai se divertir, se divertir. Eu falo São Paulo, onde tem o circuito, né? Não é no interior, não. Tem o interior também, mas São Paulo, a capital, aquela agitação. É que nem aqui também. Não faço questão Acho que eu nenhuma. vou trocar Nova York pela Festa da Gruta. Jamais, minha filha. Merda. Andar naquele brinquedo, segurando uma mão na consciência e o outro no ferro. E o brinquedo balança a barca e a estrutura. A barca vai, toca em Tabatinga, volta, toca em Primavera, vai, toca em Tabatinga. Tu é doido, não tem emoção dessa. Por causa de Nova York. Não. Vou nada. E o frio? Que a gente agora tá frio aqui. Agora é frio, Você pode sair na rua com casaco. Aqui, manga comprida. Bateu 20 graus. Bateu frio de torar. 20 graus pra gente aqui já pode botar o gorro já. Ô, Múcio, como é que tu começou, bicho, assim, na tua infância, adolescência, sei lá, que tu começou com essa parada do humor, isso tava guardado muito tempo? Cara, como é essa trajetória aí, irmão? Eu fazia na escola, eu fazia aquelas apresentações artísticas pra ganhar ponto. Mas era uma coisa muito inocente mesmo. Até que um dia eu fui fazer um passeio pela escola e tava um cara lá dizendo, se você tem talento, quer fazer teatro, quer se descobrir no teatro, faça aqui inscrição e aí você vai fazer o curso com a gente, dê aqui seu nome que a gente vai entrar em contato com você. Aí me pegaram num braço e no outro, disse, você vai, eu disse, eu não quero. Meu negócio não é teatro, não. Meu negócio é bola, é jogar bola. Porque até então, eu jogava na escolinha do esporte e tava indo bem. Cheguei aí um jogo oficial lá em També, no interior aqui, chegando aqui para Paraíba, joguei bem. Né? Eu pensei, eu vou ser jogador de futebol. Aí fui lá, ligaram pra mim. Eu disse, tá, eu vou. Cara, no primeiro dia de aula, eu digo, meu irmão, e agora? Eu vou ter que escolher um ou outro. E assim, futebol eu ia saber que ia ser muito difícil, porque a gente conhece as histórias que tem que fazer de futebol e tal. Né? Eu tinha 16, 17 anos, mas já tinha essa consciência, né? Já tinha primos que tentaram e não conseguiram, e a história sempre é a mesma. 16 anos já tá um pouquinho tarde, já, se o cara não tiver já... É isso mesmo. E aí eu disse, cara, não tá queimando assim dentro de mim, eu vou ser jogador, não tá, mas isso aqui eu tô sentindo que vai dar certo. Já nas primeiras aulas. Nas primeiras aulas. E aí eu disse, aí minha mãe falou, tá bom, então você vai ficar no teatro. Eu fiquei, mas ninguém botou fé, até porque eu sempre fui uma pessoa, apesar de ser muito brincalhão na escola, mas eu era brincalhão com os meus amigos, mas no fundo era muito tímido. E aí eu fiz o curso, 6 meses de curso, fiz a iniciação, fiz a prova pública, que é a peça que se apresenta. Obtive êxito, terminou a peça, um cara me chamou e disse, quer fazer um filme? Oxi, o negócio funciona mesmo. Aí eu fiz um curta-metragem, foi até premiado, depois fui descobrir, ganhou o prêmio. Fora, até no Japão ganhou o prêmio, pô. Aí eu disse, rapaz, o negócio é bom. Aí eu fiz o curso como se fosse o regular, né? Que é o iniciação, o regular e tem um avançado. Aí eu fui regular, fiz outra peça, pronto. Depois dessa, eu acabava uma peça, entrava na outra, acabava, entrava na outra, acabava, entrava na outra e tô aí até hoje. Tu passou a ser artista mesmo, sendo sempre requisitado. Sim, fazia uma peça. Tu tá com quantos anos? Cara, eu tenho 36 anos. Pô, pensei que tinha mais, velho. É uns 50, não? Uns 50. Você que tá assistindo agora, nesse momento, você não daria uns 50, não? Tá, não? Eu daria uns 50. Falando sério, eu achei que tu era mais novo, pô. Na moral, 36. achei que era mais novo. Antes que você tá aí olhando agora na câmera, deve olhar pra mim, tá aí pesquisando. Múcio Eduardo, usa crack? Não. Eu sou mago assim mesmo, não uso Ozempic, tá certo? Isso é natural mesmo. Por favor, não perca seu tempo, não. Tá? Eu sei que deu vontade de você olhar aí no Deve ter Google, dado. né? Mas Não, parece ser mais novo mesmo, na moral. Mas eu acho também que é genética, sei lá. Mas... Não é da graça, não. É. Do sorriso, não. Rapaz,
eu já falaram assim, meu irmão, tu tem que engordar, pegar um corpo, sei o quê. Eu digo, massa, pra saúde e tal, mas, cara, eu gosto desse biotipo e é tão engraçado ser magro assim. Ajuda na comédia. Porque tem um pessoal que é meio problemático no sentido seguinte, não é aversão, medo do próprio corpo, mas não se aceita, né? E eu acho que se eu tenho essa característica, Deus me deu essa característica, tem um propósito. Eu não seria magro desse jeito e feio desse jeito de graça. Aí eu pensei, eu vou usar isso a meu favor. E eu acho que foi isso também que me direcionou pro humor. Porque quando eu comecei a tentar fazer drama, o pessoal começava a rir. Eu digo, cara, que não dá. Eu chorando, não sei o que, o povo começava a rir. Aí um diretor, Samuel Santos, disse, olha, você é muito bom ator. Muito bom ator. Aí eu, pô, Samuel, obrigado. Vindo de você, pra mim é uma benção. Eu disse, mas faça humor. Porque no humor você vai ser o cara, mas no drama não dá. Porque você é um ótimo ator, mas comediante. Eu disse, tá certo, então eu vou seguir o que você tá dizendo. Aí não parei mais, fiquei fazendo humor, sempre fazendo. Humor. Aí, ó. Se for Partiu América. Tira o volume, tira o áudio, senão dá strike. Tira o áudio. Partiu América. Então foi isso. A gente. Bom, mas vamos lá pela cronologia aí. Tá. Tu começa a fazer muita peça, não para uma peça, vai outra. E aí nesse caminho tu descobre, através até do conselho, que é melhor ficar pelo humor. Isso. E aí tu tinha quantos anos mais ou menos? Quando tu tava 20 e pouco? Quando eu descobri que realmente era humor e não podia mais voltar atrás, eu acho que tava uns 20 anos mais ou menos. Pô, aí tu não vai. Continua fazendo peças ou tu já começa a pensar em fazer stand-up? Eu começo a fazer stand-up, acho que em 2009. Deu um boom assim entre 2007 e 2010. Deu um boom muito grande no Brasil todo, a questão do stand-up, né? E aí o pessoal, vamos fazer algo novo, tá dando muito certo. E eu, não, pô, sou do teatro, sou do palco, vamos pegar um microfone. Nessa época aqui em Recife também deu boom, porque Deu. era mais Ceará, São Paulo, Rio, aqui também já tava. Tinha um pessoal aqui que iniciou, que fazia um evento chamado Quarto da Comédia. Aí tinha Nil Agra, Rodrigo Marques, Murilo Gun. Pô, Murilo Gun, Kennedy né? Que Silva hoje ele também. não faz mais humor, né? Ele dá direcionamento de carro. Ele fala, Virou não foi, coach. Cara, muito inteligente. muito, velho. Eu sigo ele só pra tá vendo os conteúdos. Quando ele fala ali um trechinho, o cara faz, mano. É um cara muito bom, assim. Inteligente demais. Inclusive joga bem, joga bola, joga bolinha. Vamos jogar uma vez com ele, uma peladinha dos artistas ali. E o Cabá joga muito bem. Uma observação doida aí. Mas assim, eu comecei a estudar stand-up, mas parei. Por quê? Porque o teatro me chamou de volta. Disse, não, meu irmão, venha pra cá. Porque você é do palco. Aí eu comecei a dirigir, montei o espetáculo em 2008, que era o Comediano. E aí esse espetáculo ficou mais de 10 anos em cartaz. Poxa. Foi um grande sucesso. Ficou ali no Valdemar de Oliveira, né? Um tempão. E deu uma parada porque os artistas começaram a... Cada um foi pro seu rumo, né? Fiquei de vez no teatro. Fiz outros projetos. Flávio foi para São Paulo tentar stand-up e deu muito certo, né? Hoje era um dos cabeças aí, um dos grandes no Brasil. Felipe Endry foi também pro teatro, essa questão de dar aulas, ser professor e diretor de teatro, escrever também. Toninho Miranda, que é de Campina Grande, mas se considera pernambucano, morou muito tempo aqui em Alberto Maia. O cara não conhece. Tá vendo? Posso ter visto ele lá na padaria e não falei com o cara. O cara desse faz figurino pra Tiro Lipa, pra todos esses cantores de sertanejo. Morou em Alberto Maia, bicho. Morar aqui em Alberto Maia. Então, fez figurino aí no Rock in Rio, esses eventos grandes aí. Então, um cara maravilhoso. E aí a gente começou a fazer esse projeto. Agora, né? Depois que eu fui fazer esses projetos audiovisual, que o pessoal do stand-up disse, cara, tu tem que ir pro stand-up, meu irmão. Tu sabe escrever, tu tem que... Aí forçaram. Aí eu fiz um gostei, fiz 2 gostei. Aí, até... Quem me encorajou muito foi o Matheus Ceará. Eu ia perguntar, bicho. Eu deduzi que tu falando, quando fez, eu disse, acho que deve ter tido uma... Ele disse assim, cara, vamos abrir meu show aqui em Recife. Eu digo, sério? Não, pô, sério não. Se tu fizer sério, tu vai me lascar. Aí eu, vai, pô, é sério mesmo. Ele disse, vai, tu abre o show. Ele me deu a coragem de dizer, poxa, eu posso fazer stand-up. E foi uma porcaria o dia. Mas sério, foi muito ruim.
Mas aquilo me encheu de coragem de fazer. Por que foi ruim? Porque assim, quando eu fiz na primeira vez, eu fiz pra esquentar a plateia pra o Tá Puxado, que era uma série que a gente fez, né? Eu, Matheus Ceará, Cinderela, Jesus Wallace. A gente fez essa série. E aí, pra esquentar a plateia, eu fiz um stand-up. O diretor falou, você é bom, faça. Você tem tantos minutos. Aí eu comecei a fazer um texto. Uma coisa que eu já tinha escrito, mas estava guardada. E eu comecei a fazer e a plateia enlouqueceu. Aí ele, meu irmão, copie isso e leve pro show. Só que o show dele é outro público. É outro público. Aí a galera o tipo de ficou piada meio- dele é diferente, né? aí a galera ficou meio assim e tal. Entrou, alguns textos entraram e tal. Mas não teve a mesma força que teve lá. Aí eu fiquei meio encucado assim, mas falei, não, mas eu fiz. Aí depois eu comecei a escrever novamente. E comecei a testar nas noites de piadas e tal. E funcionou pra caramba. E agora eu vou voltar com tudo aí. Já tem proposta até pra fazer um show solo. Mas eu acho que esse ano não. Eu quero testar algumas coisas ainda. Eu quero ver ainda se a gente vai poder fazer humor. Se a gente vai A ser gente vai entrar nisso preso. daqui, velho. Né? E mas eu tô escrevendo. Vai ter uma noite de testes agora. Vou fazer a noite de testes Onde? de piada. No Recife Comedy Club. O pessoal que é de Recife, aqui de Camaragibe mesmo, tá assistindo. Tem dois comedies, na verdade, em Recife, né? Tem um Manguetal, que fica lá em Boa Viagem. E tem o Recife Comedy Club, que fica ali na Tomazina, que é de frente àquela igreja que tem ali no Recife Antigo, uma igreja histórica, grande, Sim. perto do Passa Alfândega. Sim. Pronto, é de frente ao antigo Burburinho. Sim. É um bar muito conhecido aqui. E eles têm noite de humor. Fazem, eu acho que quinta, sexta, sábado, domingo. E tem muita gente grande que vai Qual é pra a lá data? e Qual é a tal. data? Tem ainda? Rapaz, Ainda não. se você for agora. A Aqui data tu agora, vai, aqui tu que eu vou ainda não tem data. Porque fecharam esse mês agora. Tem os artistas desse mês. E aí eu vou fazer do próximo mês. Provavelmente em julho. Ô, Múcio, voltando na época do teatro, Sim. eu fiquei pensando, pô, velho, porque pra mim é difícil imaginar como é que o cara ganha dinheiro fazendo teatro. Geralmente o que eu vejo, pelo que eu já vi da galera, assim, é sempre ralado, né, bicho? Se não tem a ajuda cultural de fundação de cultura, Isso. é difícil, né, velho? É Tu fazia peça e passasse um tempo vivendo de teatro, né, velho? Porque o que acontece? Como é que funciona teatro aqui em Recife? Na maioria dos casos, né? Em Recife. Em Camaragibe também. O artista vive da bilheteria. A contraponto, mesmo vivendo da bilheteria, existe uma ideologia entre os artistas que fazer arte é algo do coração. É algo maravilhoso, lindo e poético. Então é minha arte, a arte é minha. Você não toca na minha arte, não toque na minha arte. Aí o que acontece? O cara faz a arte pra si muitas vezes, não faz pro público. O público paga o ingresso, não entende nada do que o cara fez. Entendi. E aí a pessoa não volta. E fica nessa. Aí acaba por causa de paga todo mundo. Então, hoje o teatro, se você perguntar assim, já foi ao teatro, muita gente vai dizer, rapaz, nunca fui. Aí eu tive a oportunidade de fazer o curso de publicidade e propaganda e eu fiz o TCC em cima disso. E eu descobri o seguinte, que as pessoas não vão ao teatro porque elas não sabem como ir ao teatro. Eu não sei. Elas não sabem onde tem espetáculo. E quando chega até elas, chega de uma forma negativa. Então não tô falando assim, baseado no que eu acho, não. A gente fez uma pesquisa, TCC, algo sério. E a gente descobriu isso. E é verdade, se falar assim, se eu perguntar que joga, se jogar, pode jogar aí. Até nos comentários. Quando vai correr o próximo espetáculo de teatro aqui em Recife? A maioria não vai saber responder. Mas se eu perguntar, quando é que vai ter um show do cantor tal, que nem daqui é de Recife a galera vai saber responder. Porque a música usa muito bem a publicidade. O teatro não usa. Tu acha que é por causa dessa questão da arte é minha? Tem muito disso. Eu não quero entrar em polêmica, não. Isso pode até virar o corte. Beleza? Você viu o filme que ganhou o Oscar? Qual, velho? O que ganhou o Oscar de melhor filme internacional? O brasileiro. Sim. Não, eu não assisti, não. É isso. Eu não assisti, não. É isso. Eu sei que ganhou, eu sei qual foi o filme. É isso. Tá entendendo? Uhum. Ah, o filme é ruim, Múcio? Não, o filme é muito bom. Falaram que é bom. O filme é muito bom, pelo amor de Deus, gente. O filme é muito bom. Mas porque eu tô falando?
Normalmente a galera faz pra si. Aí aquele negócio que eu vou agradar o diretor tal, o crítico tal e o fulano de tal. O governador tal, o prefeito Eu vou tal. pontuar na tabelinha ali, vou É. Posso gabaritar. falar isso, posso falar isso, posso falar isso. Pronto. É a arte para um movimento, é para uma ideologia. Aí, como os meios de comunicação precisam dessa ideologia, aí eles colocam pra cima. E o cara que tá ralando, o cara que escreve, o cara que corre, o cara que produz, muitas vezes não tem oportunidade porque não tá ticando aquelas pautas necessárias. E aí você vê um projeto de 100 mil reais nos editais públicos que tem. Você hoje mesmo você pode fazer quando abre os editais, você pode fazer um projeto, mandar para a prefeitura, para o governo do estado, e eles liberam a verba para você e você apresenta aquele projeto e presta contas, bem certinho, com nota fiscal, tudo certinho. Mas depende do projeto que você manda. Não pode bater em governo, não pode falar mal de X, de Y, não pode, como humor, criticar isso, aquilo, E outro, aí senão ferra, você. porque aí não é Aí humor, né? é. Aí o que acontece? O humor vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Hoje, se você analisar, foi até uma fala que foi muito falado nas entrevistas, por causa de uma questão que você já deve estar sabendo que está acontecendo. Que os humoristas sustentam os teatros no Brasil, e é verdade. Por quê? Porque fazer teatro já é muito caro. Hoje, se tiver. Pronto, fale qualquer coisa aí. Fale um tema, qualquer tema. É, Gaia. Gaia. Vamos montar. Me diga um lugar. O Teatro Bienal aqui em Camaragibe. Gaia no Bienal é o nome da peça. Gaia no Bienal, né? Aí você pega dois personagens e tal, vamos escrever. Beleza. Gaia no Bienal, é? Que projeto maravilhoso. Aí você vai montar o Gaia no Bienal. Aí você precisa de ter pelo menos um plano de luz. Um plano de luz custa uns 10 mil reais. Aí você precisa pagar ensaio. Cada ensaio, R$ 120 para os atores. Você tem que pagar técnica. A técnica é entre 150 a 300 reais. Você tem que pagar alimentação, transporte. Se vai ter microfone, o aluguel do microfone bom é uns 2 mil reais. Técnico de som. Por sessão. Ah, mas o diretor disse que tem que ter projeção. Você bota mais uns 3 mil. E aí vai crescendo. Aí você fala assim: caramba, e como é que vocês montam? Cara, dá coragem. Chama um, chama outro. Eu faço isso, eu faço aquilo. Normalmente as produções começam assim. Então, quando eles têm um patrocinador ou começam a impeditar o público, é massa, mas por outro lado, eu falava isso em 2008. É ruim porque gera dependência. Tipo, o pessoal só escreve agora ou só projeta se é um governo ou se é alguma prefeitura financiar. E se você for para São Paulo é totalmente diferente. Cada esquina tem um teatro, o pessoal produz, o cara do mercadinho apoia, Assim, porque sabe que o público a vai iniciativa assistir. privada. A iniciativa privada chega junto e a coisa acontece. E aqui ainda é muito dependente de governo, muito dependente de. Termina emoldurando, né? É, Embrulhando e você não tá colocando o que o povo quer ouvir. e aí isso é tão ruim, porque vai determinar, como você também está dizendo, vai determinar até o conteúdo. Eu vou te resumir todos os filmes e séries produzidas no Brasil hoje. Tem só 3 temas: ditadura, conflito e favela e algum nordestino que tá passando fome na seca do sertão. Só, meu irmão, dê um Google aí, pegue qualquer plataforma se você só ver esses 3 assuntos. Não tem outro. Você tá exagerando? Tô exagerando? Dê um Google. Você vai ver só isso, cara. Por quê? Gabarita. Porque é essa pauta que gabarita. Ah, tá falando do pobre que sofre. E o meu governo apoia isso. Então, vamos dar dinheiro a esse cara. Ah, fala sobre a ditadura. Ah, fortalece a ideia. ideologia que a gente quer defender. Quando eu fiz publicidade, a cadeira que mais me chocou foi a cadeira de teoria da comunicação. Porque você aprende o seguinte, que quando o cara tá bem intencionado, para não dizer o contrário, a primeira coisa que ele faz é comprar uma rede de comunicação. Aí você vai dar um Google aí para pesquisar, um grande empresário aí, ele vai ter um pezinho em alguma rede de comunicação. Ou ele vai ter uma rádio, ou ele vai ter uma TV. Ou ele vai ter um meio de comunicação como esse comprado, ou ele tem uma grande publicidade
Ah, não, pô, mas TV você tem que investir, né, pra poder alcançar o público. Mas vamos lá. Você acha sinceramente, e o cara que anuncia, sem ofensa, viu, gente, cerveja. O cara que anuncia cerveja. Vai botar na programação lá. Vai dizer, ó, eu quero investir 4 milhões por dia em publicidade na TV pra você anunciar minha cerveja. Você acha sinceramente que o cara vai botar na programação, na grade do programa, um programa de filosofia? Que vai ensinar o jovem a filosofar, ou vai ensinar questões importantes sobre geopolítica. Não vai, porque a galera que consome isso não enche a cara, não. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma programação que deixa a galera animada, relax, pra poder, opa, comprar minha cervejinha. Então a gente aprende isso lá, na faculdade. Então quando a gente vem pro teatro, a gente fala, meu irmão, e agora? E aí eu pego essas questões e levo pro teatro. Por enquanto eu não fui preso ainda. Né? Por enquanto. Porque hoje fazer piada, vocês estão vendo aí que dá até cadeia, né? Não quer falar sobre isso, bicho? Vamos falar sobre isso? Vamos, que é Eu necessário. não gosto de polêmica, não. Pelo amor de Deus. Cara, Agora, isso é uma construção. Eu acompanho, eu assisto muito o Pânico. Todo sim, dia eu assisto, sim. todo santo dia há mais de 5 anos. Eu assisto todo dia. Aí a gente vai vendo a escalada do problema. Né? De até onde vai o humor. Isso. Que tipo de, né? O seu humor é permitido, né? O O meu meu não não. pode. Né? Que tipo, aquela patotinha que tem no meio humorístico, né? Que tudo que eles falam é permitido, mas se outra pessoa falar alguma coisa. Isso já vem se escalando há um tempão já, bicho. Né? Culminou agora com isso que. Eu não sei aonde é que vai chegar. Como tu falou nos históricos, vai chegar pra mim, vai chegar pra máscara, vai chegar pro que eu quero falar aqui. De repente essa conversa não pode ter. Vai chegar um cara, ficar aqui em pé, dizendo, ó, você vai ter que falar isso, não pode falar isso, não pode falar aquilo. E agora o pior é que isso começou. Como é que isso começa? Começa quando a própria classe abraça. Porque se você for olhar, eu vou abrir, antes de comentar e chegar no ponto final, eu vou abrir os bastidores de como funciona a arte por trás das câmeras que o pessoal não sabe. Como é que funciona? O artista, verdadeiro artista, ele tá preocupado só com uma coisa, com a arte. Até ele perceber que dá para ganhar muito dinheiro em cima de ideologia. E aí o governo começa a soltar dinheiro para ele e ele começa a dizer que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não pode isso, não pode aquilo. E tem a galera que fica com a arte e não se vende, e tem a galera que se vende. Então o que é que está acontecendo hoje no Brasil? Existe um grupo que quer fazer a arte genuína como ela é, e existe um grupo que precisa, para não perder os privilégios, defender as pautas que o governo aprova. Por exemplo, se eu vou fazer uma piada aqui, sei lá, um tema polêmico, vou falar essa questão racial, vou fazer uma piada, uma questão racial. Pronto, eu fiz a piada. Dependendo de quem for o humorista, ele pode até fazer pior do que eu fiz, se ele tá junto com o governo. Se ele não tiver, meu filho, coitado dele. Porque ele vai ser caçado pelos artistas, por um grupo de artistas que defendem essas pautas. Mas, meu irmão, o humor tem limite. Cara, o humor não tem limite. É uma pergunta, qual o limite do humor, né? Cara, o humor não tem limite. Mas você fala assim, ei, velho, eu fui no teu perfil, tu é cristão, como é que o humor não tem limite? Eu vou repetir, o humor não tem limite. O humor tem lugar e público. Por exemplo, se eu fizer uma piada aqui de humor negro, eu vou ter um público que vai olhar assim, caramba, esse cara é muito bom. E tem cara que vai dizer, não, esse cara é horrível, mate ele. Mas tem um público para aquilo. Então, o que dá muita polêmica hoje é porque hoje você grava na internet e joga na rede. Então, a pessoa que não quer assistir aquilo acaba recebendo, né? Então, se tem que prender alguém, não é o artista não, é o cara que fez o algoritmo, que joga aquele conteúdo pra rede. Então, assim, parafraseando, né? Não é que não pode ter controle. Eu acho que existe todo tipo de humor para todo tipo de gente. Tem coisa que eu consumo? Tem coisa que eu não consumo? Tem coisa que eu não consumo com humor.
Mas eu não posso proibir. Cara, é uma coisa que começa no humor, a discussão, mas vai para todas as áreas da sociedade. Por exemplo, Múcio, não sou fã de pizza. Mas não é porque eu não sou fã de pizza que de vez em quando eu não como a pizza. E não é porque eu não sou fã de pizza que eu vou agora fazer um abaixo-assinado para fechar todas as pizzarias do Brasil. Não faz sentido nenhum. É só chegar e dizer: não vou comer pizza, vou comer hambúrguer. E tá tudo certo. Vai ter uma pessoa que come um hambúrguer e vai ter uma. Porque o que acontece? Qual é a primeira. O que, é que vai acontecer? Vou dizer a você que vai acontecer. O caso do Léo Lins que a gente tá falando. Né? Foi condenado a 8 anos e ia pagar a multa de mais de 1 milhão, mais de direitos aí do. É, o. Habeas corpus, não. Como é que é o nome? Que a pessoa, quando é ofendida, tem que pagar é. Danos morais. Danos morais. Mais de 300 mil. Beleza. Porque disseram que foi as piadas. Mas e é um show, foi um show dentro do privado. Público que pagou pra assistir. Isso, pagou pra assistir. Beleza. As piadas são pesadas, tu concorda com todas as piadas? Tem piada que é pesada realmente. Mas é só não assistir, cara. É mesmo que você tá em casa com a sua esposa, quer assistir um filme, você muda o canal, muda o. É isso. É Aí, isso que eu ia dizer agora, É. Múcia. Porque assim, o que tá acontecendo é que a galera tá julgando uma coisa que, tipo assim, foi uma coisa fechada, tá ligado? O cara Isso. foi ali e fez uma piada num ambiente que a galera pagou pra entrar e pra ver, É. entendeu? Como é que tá uma coisa tão estranha isso, velho? Exatamente. Então. É porque tem a patota que tá ali atrás, né, velho? Tem gente que fica policiando, vendo, buscando. Tu falou alguma coisa no histórico, eu lembrei, eu li, eu escutei muito e terminei lendo, né? 1964, George Sim. Orwell. Aí você vai. Quem leu esse livro? Eu tenho esse livro em casa. Quem leu esse livro, bicho, começa a ver o que tá acontecendo hoje. Você faz, meu irmão, o grande irmão, né? O Big Brother, você tá sendo vigiado em todo lugar. O Ministério da Verdade, que é o que a gente. A verdade é o que é dito que é verdade. É. E tem uma patrulha fiscalizando pra poder dizer o que é que pode ser. E eu só acho que é essa turma, velho, que fica. Porque é um show privado, alguém grave, alguém vai lá e pega aquele. Tem As gente. pessoas acham que quem denuncia é o cara que foi ofendido. Não, essa. Não é. É isso. É a imprensa. É os artistas que denunciam. Eu digo isso. Por que eu falo isso? Porque eu já sofri por isso. Tu já foi. Gente que chegou e disse assim. Eu dava aula de teatro. E eu fiz um material. Eu fiz um material. E nessa parte do material eu explicava o seguinte. Que o teatro não é algo que você faz para aparecer. O teatro é uma arte onde você interpreta personagens de histórias e conta histórias. Eu comecei a falar sobre isso. E eu falei assim, tem pessoas que interpretam isso errado e começam a fazer um teatro que não é teatro. É só uma oportunidade de se promover no palco. E até eu coloquei assim no conteúdo. Não é colocar uma peruca, um batom e um vestido de mulher e sair xingando todo mundo e dizer que é humor. E aí essa fala, uma pessoa que é da classe artística, pegou o meu material, levou para outro artista e esse artista levou para um meio de comunicação. E começou a me detonar nas redes sociais. Então assim, depois que eu peguei até esse material, foi engraçado que eu levei para Jason, né? Conversei até com o Jason Wallace, que é Cinderela. Sim. E eu comentei com ele. Aí ele falou assim, mas tu não tá certo. E quando você olha o trabalho de Jesus, qual é o trabalho de Jesus? É fazer uma mulher e tal. Mas se você tá certo, meu irmão, porque não é assim não. Eu tô nessa estrada há mais de 30 anos. Então não é só você chegar ali e botar um batom peruca que. Não, o cara tem um preparo, tem que estudar o texto, tem que. Foi isso que eu quis dizer. Só que interpretaram dessa forma. E a própria classe artística começa a boicotar, cara. Isso é muito triste, porque Recife é Camaragibe, Recife é o berço de muita coisa boa, cara. Se você vê aí os grandes artistas aí, nasceram aqui, tem muita gente do teatro que hoje tá em São Paulo fazendo sucesso, fazendo novela, fazendo muitos. Tem um artista aqui local, Rubens Santos. Rubens Santos tá fazendo a pancada
pancada de coisa aqui na Netflix, na Prime. E o cara é de Garaçu. E o cara é o topado hoje no Brasil, é o topado. E fez agora o filme Agente Secreto, com Wagner Moura. E é um cara daqui. E às vezes não tem um valor que devia ter, porque a própria classe artística começa a escantear um cara como esse, ao invés de abraçar. Então, assim, é claro que tem uma galera boa, graças a Deus a maioria é a galera boa, mas tem a galera que se vende. E essa galera pequena faz um barulho, né, velho? Faz, cara, faz. Ele não pode fazer. Hoje em dia é um inferno. Você tem que explicar a piada. Porque a grama é verde. É verde a grama, né? Tem que dar. Você tem que dizer que a grama é verde. Você tem que explicar que é piada. Não pode falar. Ah, porque chega pra mim, você não pode falar disso. Eu digo, como assim não pode falar disso? Posso falar desse tema, qual o problema? E aí, não pode falar porque fulano de tal, esse cano de cu. É o que, rapaz? Isso aconteceu no stand-up. Eu fui fazer um texto, aí disse, não, pô, tu não pode fazer esse texto, não. Eu disse, por que não? Porque fulano de tal tem um texto muito parecido. Disse, é igual, não, é parecido, então vou fazer. Ele vai te boicotar. E o que, meu irmão, boicotar? Que ele é Adolf Hitler? Eu não entendi. E aí me boicotar, não vai. Eu fiz até hoje não dei nada, graças a Deus, né? Mas tem muito disso, cara. A pessoa acha que os haters estão por trás dos perfis no Instagram. Mas os verdadeiros que causam confusão e fazem o negócio chegar na imprensa e fazem o negócio chegar na justiça... É da própria classe. É da própria classe. A verdade, essa é a verdade que o pessoal tem medo de dizer. Mas eu sou doido, eu falo. Eu sou um pouquinho doido, minha gente. Eu sou um pouquinho... Aqui, ó. Ó, nesse contexto todo dessa dificuldade de poder fazer o humor puro e simples, independente do que tá falando, pro Sim. público específico que seja, tu é cristão. Tu desde sempre foi ou tu se converte nessa jornada aí? Me converto em 2013. Tu já tava no teatro? Já tava no teatro, tá bem, teatro. Tinha convite até pra escrever pra programa de TV e tal. Tava bem, tranquilo. Aí um amigo Diego Pérez foi secretário até de esportes aqui em Pernambuco, jornalista. Aí na época ele apresentava o Replay na TV Jornal. Eu lembro disso. Aí ele disse, e aí, Mago, vamos na igreja? Eu digo, o que eu vou fazer na igreja? Eu já tenho tanta coisa pra fazer, eu fazer o que igreja? Não vou fazer nada em igreja. O que vai fazer o que igreja? E ele disse, bora, rapaz, bora. Aí beleza. Aí eu fui. Aí, pai, quando eu botei o pé, eu digo, opa, tem um negócio diferente aqui. E aí o culto rolando, o pastor lá pregando e tal. Terminou o culto. E aí, eu sempre fui daquela coisa do torcedor, né? De time e tal, não sei o quê. E aí... Tem um apelo. eu era... não, sou rubro-negro, né? E aí, chegou a hora do apelo, ninguém fez o apelo, ó. Aí eu, caramba. E tal. Aí terminou, ele disse, ó, tem uns amigos meus que são jogadores que congregam aqui, vamos lá conhecer a galera. E tem um cara que quer dar a palavra pra tu. Eu digo, vamos lá. Aí o cara pegou, abriu assim, Isaías, começou pá. Eu olhei pra esse cara, eu digo, meu irmão, pode ser aqui agora? Ele disse, o quê? Aceitar Jesus aqui agora. Aí ele disse, pode. A gente fez uma oração ali. Eu lembro que a gente foi pra Burger King. Bora comemorar que Múcio agora é crente, é cristão. Aí eu fui pra Burger King. Aí eu lembro como se fosse eu sentei na Burger King. Aí eu comecei a chorar. Eu chorava e ria. Aí ele começaram a rir, né? Porque cara, eu não sei explicar. Mas tem uma pessoa do meu lado aqui. Tem alguém do meu lado. E eu tô sentindo a vontade de chorar e de gritar e de correr. Eu não sei o que é isso. Aí, cara, é Deus, Jesus. Se Deus está fazendo morar no seu coração e tal. E aquilo foi crescendo. Eu fui envolto de uma alegria tão grande, de uma paz tão grande, que eu não percebi que o cara que pregou pra mim era nada mais, nada menos que Natan, que era o meio-campo do Santa Cruz. Que há 2 semanas atrás tinha me matado de raiva. E aí, quando eu vi, eu tava imerso naquela situação, eu digo... É sério? Que até a raiva do time passou, cara. E aí eu comecei por culto com os caras. Né? Tem até o lateral, grande Léo Bartolo.
que era lateral do Santa Cruz, ele me pegava assim, no meio do caminho, levava e tal. E foi um cara que me ajudou muito na caminhada no início. E eu digo, meu irmão, eu não acredito nisso Não não, tava velho. nem ligando mais. Eu odiava o Santa Cruz com toda a minha força. E eu, de repente, me vi amigo dos caras. E eu vi assim, cara, isso é muito transformador, eu quero isso pro resto da minha vida. E desde então, eu não saí mais do evangelho. E iria sair. Porque na minha cabeça era assim, agora eu vou virar um João Batista. Vou pegar uma Bíblia, Esse é um problema. vou pra Bodocó e vou ficar no meio da Bodocó, pregando, vou ganhar o sertão todo pra Jesus. Aí Deus usou um cara, que foi o Léo, e disse assim, ele falou assim, cara, Deus pediu pra te dizer um negócio, que tu perguntou a ele se era pra continuar o teatro ou não. Aí eu, "Mas como é que tu sabe disso?" Eu disse, Deus falou comigo. E diz a você, não saia, porque tem pessoas lá dentro que só você pode ganhar. Só você pode alcançar. E daquele dia em diante eu disse, não, eu preciso continuar no teatro. E tem sido assim. Porque tem coisas que eu não posso contar, mas eu posso dizer que pessoas que estavam afastadas voltaram. Pessoas que estavam nas drogas não estão mais nas drogas. Pessoas que estavam doentes foram curadas. Pessoas que estavam com casamento a ponto de acabar e voltaram. Então, assim, Deus me colocou no meio artístico, não só para fazer rir, mas para restaurar a alegria em várias áreas, né? No casamento, no... E assim, eu sou muito feliz por isso, por fazer. A gente sofre um pouco de preconceito, É isso. porque é difícil às vezes. O Brasil é um pouco religioso em alguns aspectos. Em alguns aspectos bem positivo, em alguns aspectos como esse é bem negativo. Tem lugar até que você não pode rir. Se chegar no templo e rir, você é quase que tá endemoniado, né? Aí você vai pra palavra lá em Salmos e fala que o Senhor ri, né? Então, tu assistiu A No Casa seu de Davi? trono. Assisti a Casa de Davi inteiro. Indico, viu? Muito bom, É né? muito bom. Casa E de Davi. tinha, como é o nome do profeta? Que ele ficava, Deus é muito engraçado. Samuel. Ele não dizia, né, Deus é muito engraçado. Porque, e Eu costumo dizer isso. tem teólogo que diz que Deus tem coisa que... Eu gosto muito de Rodrigo Silva, eu sou Sim. cristão, tô afastado, mas eu, o Máscara, a gente cresceu no Evangelho. E aí tem teólogo que fala que Sim. Deus usava de Rodrigo Silva, pô, é muito inteligente aquele cara, né? Ele fala de muitos momentos em que Deus usa da ironia pra meio que pregar também e tal. Faz parte, né? É. E tu sente dos dois lados, né? Entre aspas, não sei se tu sente pressão, porque, ou no primeiro momento. Porque no meio artístico, a turma, a maioria não tem esse abraço todo, não sei se mudou, não sei, mas o que eu ouvi até hoje é que ele Ainda não recebe tem. muito bem o crente, Pesado, né? pesado. E na igreja pra fazer humor. Porque tu tá vendo uns videozinhos agora com IA. Sim, sim. Pô, Eva comeu agora, pô, velho, agora vai ficar ruim, deu ruim, deu ruim. Eu, no primeiro momento, eu fui, pô, não é pros caras tá fazendo isso não. Só que eu fiquei vendo, eu fui, não, pô, tá de boa, talvez seria uma forma do cara entender hoje, na linguagem de hoje, como seria a situação na hora. Moisés conseguiu abrir aqui o mar vermelho, pô, vamos embora, a gente sai correndo nas Até pra animações. jovem mesmo, né? Chega, não chega. Começando aí, não entende. Eu tinha um preconceito com igreja preta. Não era um preconceito. Eu fui, visitei, olhei e disse, mano, é bom, mas não. Eu ainda eu gosto muito de igreja mais tradicional, Sim. sabe? Mas e depois de um tempo eu disse, não, tem que ter, pô. Tem que ter alguém ali, a palavra de Deus está sendo pregada. Ah, mas aí também a palavra de Deus não vai ser pregada de todo jeito. Mano, alguém vai ouvir, Deus está Alguém vai chegando, ouvir. alguém vai fazer a coisa certa ali. Deixa Tem a palavra pessoas de que vão ser. Uma coisa que me fez assim, foi quase um copo de água gelada no deserto. Que quando eu recebi isso, eu recebi com muita força. Que disseram assim, cara, tem pessoas que nunca vão pisar numa igreja e nunca vão ler uma Bíblia. Mas porque viu uma arte, um cartaz, um vídeo, um filme, uma comédia, vão querer se aproximar de Deus. E eu conheço pessoas que nunca pisaram numa igreja e agora frequentam a igreja porque foi assistir um espetáculo de humor. E viu e disse, cara, que coisa engraçada tal. E você chama ali no canto, conversa e acaba vindo para Jesus. Tem um grupo nacional que eu faço parte hoje, que é o Santo Riso. Se você pesquisar assim no Instagram, vai estar lá, Santo Riso. É um grupo de humoristas cristãos
E aí eles se reúnem para fazer o show de humor todo o Brasil, né? E é show de stand-up. Então fala de tudo, fala de casamento, fala de... E com um humor bem leve e tal. Tem umas piadinhas pesadas, salgadinhas, tem que ter, né? Eu vi uma parte tu falar da sogra, não? Minha É. sogra é muito inteligente, ela... É. E assim, dá pra você fazer humor com leveza. Não precisa forçar tanto. Eu gosto mais do humor, aquela humor mais inteligente, que a piada bem construída no texto, mas tem humor negro, o escracho, que é muito engraçado. A gente não pode negar que é engraçado. Pode porque é falar muito isso, bom. o humor negro, né? É, eu acho que nem isso pode falar mais, né? Né? Porque tem um texto que eu digo assim, gente, se eu pudesse, é porque assim, como eu sou cristão, eu evito. Mas se eu fizesse humor negro, eu dizia assim, que o passado e o presente não se misturam, a não ser que se invente uma máquina do tempo. Agora imagina o quão seria divertido você tá na rua, aparecer, na máquina do tempo, aparecer um senhor de engenho. No meio da Conde da Boa Vista, ele tá caminhando, ele escuta 40 nego bom, só paga R$2. Olha que coisa maravilhosa. Não seria maravilhoso você ver essa cena? Ele doido. Ei, aonde? Onde? Paga quem? Paga quem? É humor negro? É. Mas o que é que eu tô fazendo? A essência do humor. Eu pego a desgraça e faço com que a coisa ruim, que foi a escravidão, essa coisa horrível, se torne algo mais leve. Essa é a essência do humor que as pessoas não entendem. Quando você faz uma piada, não é pra ofender. É pra tirar a risada mesmo. É pra você rir, você desopilar daquela situação que você tá vivendo. Então o humor tem esse papel. Tá comprovado na ciência aí. O pessoal do Humoterapia, o pessoal do Doutores da Alegria, que faz um trabalho maravilhoso. E tira pessoas de estado vegetativo. Muitas já aconteceu o caso, e a pessoa tá lá vegetando, mal fala, e aí começou a introduzir o humor, a pessoa foi recuperando e teve 100% de recuperação. O humor, ele tem essa pegada. E quando você vai pra Bíblia, meu amigo, Quem era o Chegou. personagem? Tem algum personagem na Bíblia que tu depois, esse cara era engraçado. cara, tem muito cara engraçado. Mas tem uma passagem que eu gosto muito, que pouca gente conhece. Eu acho que não sei se é Marcos. Eu não sei se é Marcos 11:51. Podia até olhar uma pesquisar ali. Mas qual é a cena? A cena é o seguinte. Tá rolando a crucificação. A Via Cruz. Jesus está passando com a cruz. Do absoluto nada, surgiu um cara enrolado no lençol. A Bíblia diz que ele olha para um lado, olha para o outro, desorientado. A galera vai, tira o lençol dele, ele tá nu e ele sai correndo nu, no meio da crucificação. Tem na Bíblia. Tem isso na Bíblia. Aí eu fico imaginando na cena, Ah, o cara. cena. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô, pessoal? Sai daí, boy! Sai daí, boy! Aí puxa o lençol. Flup, aí o cara, eita, tô nu! E sai correndo. E Jesus com a cruz assim, dizendo assim: que danado foi isso? Cara, isso tá na Bíblia. Não, tem coisa mais engraçada aqui. Hã? Marcos, capítulo 14, 14. versículo 51. 14:51. Lê aí. Vê se tá aí, lê aí. Um jovem enrolado num lençol seguia Jesus. E alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Imagine na sua casa essa cena. Isso é humor, minha gente. Tu quer humor maior do que o povo dizer assim: passamos agora o mar e agora quem manda é nós. Aí Deus fala assim: vocês iam passar 40 dias. Vou passar 40 anos. Cara, isso é uma piada pronta, minha gente. Não, o cara vai dizer, pô, só pode ser brincadeira, né? O cara diz lá. Só pode ser brincadeira. Jesus chega, aí o cara chega lá o cego. Aí chegou o cego, aí Jesus fala: tudo bem, tudo? O que queres que eu te faça? Toca o violão pra mim, Jesus. Não! Não é? Não dá pra tirar graça disso? Aí você fala, tá desrespeitando. Não tô desrespeitando Jesus. Jesus riria do mesmo jeito. Até o Anderson Silva falou, ele fala em um dos seus estudos, que é aquela passagem do pode um pai... Anderson Silva ou Rodrigo? Ah, Anderson Silva, pastor. Rodrigo Silva. Rodrigo. Porque tem um pastor Tem o também, pastor Silva. Anderson, né? Eu pensei no Rodrigo. lutador. Tô falando, eu pensei Anderson Silva, lutador. A Bíblia dele. Desse jeito. Aí, Rodrigo. Rodrigo. E ele fala que aquele pedra, o pão, o pode dar
a pedra ou uma serpente, aquilo ali era uma piada que rolava ali na época. Era tipo uma anedota. Então, assim, Deus não tem problema com humor. Deus tem problema com a falta de reverência. Aí o negócio começa a entornar. Deus não tem problema com o riso. Tem denominações que você não pode nem rir. Se você rir, já é de Satanás, não pode rir. Mas, e claro, entendo que existe uma seriedade, eles enxergam a seriedade de uma forma. Mas eu falar que Deus é contra o humor, eu não posso falar isso. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que a alegria não é a tristeza do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Então, isso me compete ser alegre. A demonstração que minha fé está em dia é ser alegre. Se eu sou alegre, eu estou mostrando para o mundo que o Deus que eu sirvo e o Jesus que eu sirvo é bom para mim. Agora, Jesus é bom, amigo. Jesus é bom, é verdade. É uma luta, irmão, Deus né? está. É uma. Irmão, olha, é uma luta, é uma prova. Ô, Jesus, só vive assim, né? É uma prova. Meu amigo, então, olha, você já está reprovado. Já, É não, tanta prova que esse homem. é tanta prova e Deus me colocou. Olha, Deus me colocou no leito. Eu Ô, tô Múcio. enfermo. Compra o caixão, porque a Bíblia diz que tudo que ele começa, ele termina. Pode comprar o caixão que você tá morto. Você já tá morto, meu filho. Ô, Múcio. Oi. O cara. Ô, bicho, os irmãos chegavam e diziam, ó, prepare o lenço. Mãe, irmão, o cara vem cheio de alegria pra igreja. O cara, irmão, prepare o lenço. Eu vejo choro e tristeza. Meu Deus do céu. Tem uma galera que, né, que Chegava no meu baixa tio, o disse, ânimo. se você não voltar hoje, o seu caixão tá preparado. Isso faz mais de 20 anos. Ele voltou, não. Não. E o caixão tá lá. Eu acho que preparado. o cara ficou bem chateado, o dono da funerária. Da Amorim, pô, cresceu o do- muito, tem caixão, nunca vai É, faltar. Tá preparado em algum lugar. Tá preparado em algum lugar, lá tá aguardando e até hoje tem essa abordagem ainda, existe. Eu não, É eu da não, religiosidade. né? não culpo muito porque assim, eles acabam repetindo o que escutam. E aí não tem a oportunidade de estudar muitas vezes a palavra, de ler. E aí eles começam a acreditar em tudo que é falado, né? E replicar esse comportamento. E esse é a grande problemática, né? Tu sentiu, assim, algum tipo de rejeição depois da tua conversão? Mudou alguma coisa ou, graças a Deus, tu conseguiu manter teu espaço? Cara, quando eu me converti, nos primeiros 2 anos, eu senti a galera um pouco afastada. Mas eu creio que não foi uma questão de não querer ficar com o crente, mas respeitar o que estava acontecendo, porque para eles também é muito novo. Um crente no meio do artístico era algo muito novo, muito novo. Então eles ficaram. Passei por situações, não vou dizer aqui o lugar, mas teve um camarim. Apesar de que quando eu contar o contexto da história, pode ser que uma pessoa ligou. Mas enfim. Eu tava num camarim e uma pessoa chegou pra mim e disse assim, Múcio, vê esse vídeo aqui. E aí ele mostrou o vídeo da China, o pessoal lá desmaiando e tal. Aí ele disse, o que é que tu tem a dizer como cristão? Eu digo, tu mora em tal lugar, esse moro. Lá é área de campo, né? É. Tu tem sítio, essas coisas? Não, eu moro... Ele disse, fica lá. Compra comida, água, estoca. Vai vir pro Brasil, vai pegar no mundo todo e muita gente vai morrer. Ele disse, tu acha? Eu digo, eu não tô achando. Deus falou comigo em profecia. Aí tinha um rapaz do meu lado e disse assim, profecia é o... E ninguém falar com Deus nesta... Vá, você e sua religião, porque esta merda deste camarim é laico. Então pegue o seu Deus e enfie. Poxa. E começou a falar. Chamei o diretor. Eu digo, olha, aconteceu isso. E foi mesmo, isso foi. E é o seguinte, se eu não sou bem-vindo e quem está comigo não é bem-vindo, então eu prefiro sair do projeto. Aí ele fez a reunião, chamou todo mundo, disse, olha, aqui tem pessoal da Umbanda, tem pessoal católico, tem pessoal evangélico. Vamos respeitar todas as religiões. Múcio é um homem de Deus. Múcio tem se mostrado um cara muito legal. Tem orado por nós aqui. E Múcio fica e ponto final. E vocês param de pegar no pé dele. Aí depois, quando eles verem meu proceder,
que eu não bati de frente, aí vieram me pedir desculpa e tal. Mas foi um episódio que aconteceu, graças a Deus foram poucos, né? Mas acontece, o pessoal vira o olho, Assim como na tira igreja. sarro. Na igreja não. No meio cristão. Cara, na Porque é essa igreja, junção aí, né? Tem os na dois igreja lados. tem uma coisa que acontecia muito no tempo das novelas, que é o seguinte, o pessoal olha os personagens e começa a dizer, mas rapaz, eu vi que você fez isso, aquilo e aquilo outro. Eu digo, não, meu filho, aquilo é o personagem, não sou eu. Né, no filme, né? Se você não assistiu ainda, ainda tá disponível na Netflix, Partiu América. E aí tem uma cena que eu faço um negócio lá que você vai ver o que é que eu faço. E aí o pessoal vem chegando, rapaz, eu gostei muito. Mas você como cristão não poderia ter feito aquilo. Aí eu digo, o quê? Aquilo. Não, rapaz, deixa eu te explicar. Aquilo ali não sou eu, não. Aquilo é um personagem. E não, mas foi É você, difícil eu de vi você. entender, É, velho. não Que não é entende você que. fazendo com. Não tem a Isso. intenção. É como, pô, o cara é policial, então não vai atirar, não. É, Eu sou cristão. No meio do tiroteio, vou botar a arma. O cara é policial, mas ele tá exercendo a função dele ali, né? e polêmicas ou não, a Bíblia respalda, viu? Porque a Bíblia fala em Romanos que a autoridade é ministra de Deus para executar juízo. Então o que acontece? O camarada, quando é policial, tá ali, mão na cabeça. Mão na cabeça, mão na cabeça. O cara foi reagir, ele atirar em legítima defesa e o cara morrer. Aquele crime não é imputado a ele, não. Tô falando isso de forma celestial. Ele está executando o juízo determinado pelo pecado daquele cara. É, isso. Isso tem respaldo bíblico, vai interessante. É um estudo aí, é um estudo meio polêmico, mas isso é respaldo bíblico. Então, quando o juiz chega ali e dá uma sentença e determina o futuro do cara e o cara vai pra prisão, Deus não vai cobrar daquele juiz. Porque ali, a autoridade, que é a posição, quem criou foi Deus. Então, o juiz, a autoridade foi criada por Deus. Então, se ele está numa posição de autoridade e ele executa o juízo, ele presta conta direto com Deus. Então, ele não recebe juízo por conta daquilo, não. Isso. Isso se É. transpassa pra tua área de atuação também, né? Também. Do trabalho. Como é que tu começou a fazer? Quando tu falou de novela, eu sabia, mas não sabia. O que tu fez também foi papel em novela? Eu fiz uma minissérie. Foi a primeira que foi a primeira aqui na TV Jornal. A TV Jornal, pra curiosidade, as primeiras séries que foram feitas no Brasil, telenovelas e tudo mais, as primeiras séries foram feitas aqui no Recife, né? As primeiras tentativas e tal. Aqui, na antiga Rádio Jornal, onde é a sede da Rádio Jornal, eles gravavam ali a Rádio Clube, né? Gravavam naquela área ali. E voltou em 2008 o polo tentaram voltar com um polo de dramaturgia. E aí eu fiz o Cruzamentos Urbanos, que foi uma série, em 2008. Fiz o Tá Puxado, que foi a primeira série de humor com elenco 100% do Nordeste. Foi a primeira. E a gente fez em 2020. Aí nela tem Matheus Ceará, Jesus Wallace e vários nomes do humor daqui do Nordeste, né? Que participaram. E em 2022, finalzinho da pandemia, eu gravei o Partiu América a convite de Rodrigo César, que é diretor, foi diretor do Papel da Cinderela, foi diretor do Tá Puxado e fez aí a direção do Partiu América. E outros trabalhos também, a gente fez agora o Revolução da TV, que passou na TV Globo também. E desde então eu comecei a olhar o cinema, olhar a teledramaturgia, né, que fala com outros olhos, que pra mim era uma coisa muito distante. Novela é muito sem graça, cinema é muito sem graça, negócio é teatro, que o povo tá ali, o povo fala com você, aplaude na hora. Só que comecei a entender que dá pra contar histórias e montar personagens interessantes, tão interessantes quanto no teatro. E hoje, né, é o que mais tem, plataformas e tal, e só tende a crescer. E o humor tem porta aberta, né? Tem, graças a Deus tá crescendo bastante. Depois desse, deu uma mudada na tua vida? Cara, Isso aí pode ter sido um ponto de virada, assim? depois que eu fui Partiu América, realmente mudou absolutamente nada. Mudou nada! As contas é a mesma!
Abriu porta, pelo amor de Não, Deus. não, mas sério agora. Que é uma abriu posição muita, boa, pô. Cara, abriu muita porta. Pronto. O Partiu América foi onde eu conheci Moção. Sim. Moção, ele faz o prefeito. E aí eu tava no meio da gravação, aí o Rodrigo falou assim, cara, quem tá aí é Moção, gravando com a gente. Eu digo, eu vi, meu irmão, queria tanto conhecer ele, Moção é conhecer Moção. Porque quem não se pegou ali, Não, quem- 5h30, 6 horas da noite, assistindo na rádio Pegadinha do Moção. Pegava o CD, Os né? apelidos que a gente saía botando nos outros, apelidos. repetindo, né? e Galo Cego, Bode Rouco, né? Então a gente via aquilo ali e dizia, poxa, meu irmão, é muito legal. E aí é o seguinte, ele não tava nesse dia de gravação, mas como um bom crente, o que eu fiz? Fui pro cantinho e disse, Senhor, o senhor sabe que eu quero conhecer ele, traz ele aqui. Eu sei que o senhor tem poder de trazer ele aqui. Aí eu voltei pra gravar, aí me falou, rapaz, que ele não vem não, porque ele mora longe aqui. Isso é mesmo, beleza. Daqui a pouco eu gravando, termina a gravação, a buzininha. Chama! Aí eu olhei pra o diretor e disse, ele tá aí. Eu digo, não disse um negócio desse não, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a... não, é mentira, é mentira. Ele disse, tá aí, rapaz, ele tá aí. Aí desceu pra almoçar. E aí eu lembro que eu olhei pra ele assim, fiquei olhando, rapaz, admirando aquela coisa do artista, né? Uhum. Admirar o artista. Eu digo, caramba, é Moção mesmo, irmão, e tá ali, poxa, que massa. E nesse tempo ele ainda usava todo o aparato, né? Aí eu olhando assim, aí ele virou pra mim e fez assim legal e fez, eu vou aí, viu? Vou falar com você. Aí eu, como todo bom moral de Tabatinga, né? Eu olhei pra trás e disse, não é comigo não, né? Aí eu olhei pra... Era só tinha eu, digo, eu disse, é você mesmo, eu vou aí. Caraca, velho. Porque o pessoal do filme já tinha falado sobre mim. Pra ele. Porque era do Nordeste, tal. Aí eu fui lá conversar com ele, eu sei que a gente começou a conversar. E aí chegou num denominado ponto que eu descobri o seguinte. Que ele conversando, ele disse, eu moro em Natal e tal lugar. Eu digo, morei muito tempo em Natal e tal lugar, você tem família lá. Inclusive, morou aqui em Aldeia um tempão, aqui em Aldeia. Moção foi morador aqui de Camaragibe, viu? E aí, ele conversando, tá, disse, não, porque você tem um tio que mora ali, uma família que mora lá. Aí eu disse, qual o nome dele? Aí disse, pai, o nome dele, eu esqueci o nome do meu tio. Não é possível. O nome dele é Lauro. Eu disse, Lauro? Ele, não conheço nenhum Lauro, não. Peraí, tinha Lauro, mas não chamava Lauro de Lauro, chamava ele de... Que ele tinha perna assim, zambeta. Aí eu disse, você chama ele de perna de alicate? Ele disse, E na casa dele tinha um bar, ele disse, e o pai dele é da Marinha. Ele disse, sabe quem é o pai dele? Ele disse, não. Ele disse, meu avô. Esse, deixa de brincadeira, homem. Deixa de brincadeira. Eu disse, é sério. Laura é meu tio. Eu disse, Laura é teu tio. Tem Sim. como não, rapaz, foi amigo de infância. Aí jogava bola ali, não sei o quê. E aí eu pensei até então que era uma conversa de... Aquela conversa de bebo, né? Que parece, não é. Aí um dia eu fui gravar lá com ele. E fui na casa dele. E aí quando ele saiu, eu disse, vou entrar nessa rua aqui. Vê se tu conhece alguma coisa. Eu olhei, não conheço nada não. Aí quando ele parou na frente da casa do meu avô. Eu disse, teu avô não mora aí? Eu digo, meu irmão, tu conhece mesmo, bicho. E aí depois disso, ele começou a entrar em contato e tal. E a gente gravou o projeto que foi o Chamaflix. Que tem mais de 30 episódios aí. Tá no YouTube. E a ideia é transformar causos que ele já conta nos shows dele em uma peça de como fosse cinema, né? Um curta-metragem. O Chamaflix é isso aí. Eu ia te perguntar qual era a pegada. O Chamaflix é isso. Ele pega esses causos que ele conta histórias, né? Que ele conta... Que é contado no sertão e ele contava nos shows dele. Ele ainda conta esses causos. E aí transformou esses personagens em histórias. Então tem muita coisa legal. E eu tive a oportunidade de escrever também, roteirizar, né? Ele é um gênio, cara. Moção é diferenciado. Ele é acima da média. Acho que é como tu falou aí de... Acima da média, mesmo. De É diferenciado. Jason, né? Que só Jason vestiu. também. Não, só vestiu uma roupa e sair, não. A gente acha que o cara pega a buzina e sai fazendo. Ele tem uma linha de raciocínio pra criar aquilo tudo, O cara né? Não pensa tudo. à O cara... toa, não. E é muito engraçado. Porque ele é um cara muito inteligente, só que ele é um cara muito aleatório, né? E ele tá aqui com você. Um dia a gente tava tomando banho de lagoa. Onde a gente tava gravando lá, tem uma lagoa. Ele foi tomar banho de lagoa. Aí ele virou do nada e fez assim. Você sabe por que a lagoa tem esse nome aqui? Sei não. Porque os alemães em 1000 não sei quanto. Eu digo,
como é que ele sabe disso, bicho? E ele solta a história e já muda de assunto. Aí conta outra coisa. Um cara extremamente inteligente. E a água é 380, né? É daquele jeito mesmo, É. o tempo todo. Cara, ele é aquilo que você vê na internet. eu achava eu que acho- tinha eu hora que acho- ele ia estar. Eu acho engraçado, né? Assim, interrompendo aí, é que Não? a galera fala que ele vai pro hotel, chega lá no hotel, Renan da resenha mesmo. Sim, Fica sim. falando, meu irmão, esse cara chega no hotel, bicho, ele não vai dormir não, ele fica rodando no hotel todinho, pra cima e pra baixo, hein? Não é Doideira. personagem. A É turma ligado fala, 320. ah, é pra fazer conteúdo. Ele é assim. Eu lembro um dia que a gente tava na casa lá pra gravar. Era 3 e pouca da manhã. Meu irmão, isso aqui, meu, tudo doendo de rir. Isso aqui doendo de rir. Ele mesmo causa no outro. Ai, podia fazer isso. Eu tenho um caos muito legal. Ele tá. Aí te rindo. Aí eu olhava pra Drailton Oliveira. Que é também humorista daqui de Recife. Muito bom. Inclusive. E a gente ri. Pô, Drailton. Eu não aguento mais não. Aí, homem, vai dormir que a gente vai gravar cedo. Vá-se embora dormir. Ele, pera, só mais uma, só mais uma. Então ele tem esse bom vício de contar, de fazer. E no hotel ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Ele E fica. Matheus, como é, velho? Assim, Matheus é gente boa demais. ele muito parece ser um boa. cara. Mesmo, você vê na rua, dá vontade de dar um abraço nele Ele é assim. gente boa demais. Ele é muito gente Eu boa. acompanhei um pouquinho desse processo de emagrecimento, que ele começou a treinar e tal. Eu tava É. vendo. E dá pra ver que ele é muito. Cara, pô, velho, ter contato com ele assim. É. Esperar um dia que ele tiver por aí, Moção, por aí. É. Moção, tiver por aqui, Múcio, dá uma chamadinha pra ele chegar aí no canal, pô. Ele é gente boa, VC. Ele Pô, ele parece ser gente boa de pra caramba mesmo. é um cara. Pessoalmente, eu acho que ele é um cara do caramba. É um cara assim que eu digo assim, que eu ganhei uma pessoa pra vida, assim. Porque tem muita artista que fica muito concentrado no trabalho, assim, só trabalho. E ele, assim, ele ama trabalhar, né? Se você pegar agora no Instagram e olhar as stories dele, vai ter uns 30 vídeos ali no story. Mas ele é um cara muito família, muito preocupado com coisas importantes, assim, que realmente vale a pena, né? A família, Deus Está e tudo sempre mais. junto, Tá né? sempre junto. É, tem uma causa muito linda que ele defende, né? Ele e a esposa dele, que é a questão dos autistas, né? E eu acho isso incrível, assim. E é um artista completo. E de uma humildade que deve ser copiada. Porque tem muita artista assim que ganha uma famazinha e já não fala mais com ninguém. Né? Não quer falar com ninguém. Tem muito esse por aí. Mas ele é um cara que tá ali. Do jeito que você vê lá no Instagram. Pronto, ele é daquele jeito ali. Ele vai, chama o cara da cozinha e começa a contar resenha, conversa com o cara. E o cara chama ele pra ir na casa ali do lado. Ele vai na casa, ele vai, senta, come um bolinho, um café. Ele é assim, não é um personagem. De fato, massa, ele é um velho. cara muito legal mesmo. É, como é, bicho, assim, pô, hoje o polo do humor é Rio e São Paulo, né? É, Aí, com certeza. tipo, pô, aqui é muito mais difícil, ou é, sei lá, eu queria entender só, pô, é tudo mais ralado aqui, né? O cara sair daqui pra esse tipo de som, bom, pô, eu toco pagode, pô, vamos pensar em fazer sucesso com pagode, meu Deus, daqui que você sai de Pernambuco sendo que vem de lá as coisas, né? É, esse cenário de estar fazendo humor no Nordeste. É. E tipo, que tem um eixo bom, que é Piauí e Ceará são mais Ceará, fortes, né? Ceará é muito Ceará é mais forte. forte. Você vai pra aula ali de Iracema e Eu, vários eu lugares. tive a oportunidade de ir lá faz tempo, velho. Tinha um bar que era o bar do Pirata, eu acho que tinha um bar do chopp de vinho na época lá que tinha Tem vários shows ali na Orla. Era o pau que feito eles dizem, o pau que rola Todo lugar, até bairro assim, tem casa de show, aqui em stand-up também. Recife não é tanto. Não. Cara, você vê, aqui em Recife só tem 2 casas de Tu show. falou de duas, foi. Eu Que é fiquei... Mangueital e o Recife Comedy Club, né? E o pessoal do stand-up que rala fazendo nos bares, O né? Comedy Club é uma franquia, é? Porque tem, pra lá tem também, né? Comedy Club. É, mas assim, o nome Comedy Club é você só o pode termo. usar, né? É, o Comedy Club é só Só um termo, é só o entendi, termo para entendi. o clube de comédia. Aham. Aí bota bonitinho o Comedy Club. Aham. Mas normalmente, eu acho que só quem tem franquia, posso estar errado, tá? Mas é o Hilários, lá em São Paulo, que tem no ABC Paulista, que eu já fiz show lá com o Flávio. Tem um no centro e tem um mais afastado, né? Eu acho que é 2 casas ou 3 que tem do Hilários, que é franquia mesmo, você vai abrindo. E em São Paulo você tem muita oportunidade para o humor. Rio também, Aqui tem... porque há uma valorização, né?
O pessoal paga pra assistir lá. Aqui tem muita gente boa, mas tem pouca aceitação do público também. E eu vejo que é muito aquela coisa que eu falei lá atrás da comunicação, porque assim, a gente vem muito desde cedo aprender a gostar de tudo que era do eixo Rio e São Paulo por conta da TV, porque era aquilo que a TV replicava. Tanto que tem um fenômeno, né? Você vai descendo ali pra João Pessoa, Campina Grande, aqui mesmo, Caruaru, você vê muita gente torcendo pelo Flamengo, pelo São Paulo. Porque a galera tinha antena parabólica, né? Não tinha a programação local. Isso, pegava sempre a TV de lá. Então, como todo o artista, pra ele, é o artista que tinha lá. Então, quando é daqui, não é artista não, o menino tá começando, não sei o que, mas não é, às vezes é um cara já bom, consolidado, e que tem um material bom, aqui tem muita gente boa. Pô, porque tem muita casa sei lá, eu não sei por que não tem. Eu iria, bicho, você ter um boteco que rolasse um dia na quinta-feira, sei lá, né? Geralmente na quinta tem uns lugares que é a Quinta do Riso, né? Pô, e não tem, bicho, aqui. Ia ser tão legal, velho. Agora talvez não tenha público, né? Eu tô achando, eu gosto, eu iria, mas aí Aqui em Camaragibe até me fizeram uma proposta pra começar uma noite, eu vou até conversar. Começar uma noite aqui em Camaragibe. Vai, Múcio, bora. Eu vou levantar isso aí, eu essa ando na bandeira rua aí. com caixa nas costas anunciando pra tu. Vamos, você que é de Camaragibe aí. Vamos, vai, faz esse corte aí, separa esse corte aí. Vamos. Você que é de Camaragibe aí, é você mesmo. Você que já jogou bola na quadra do Frei Caneca. É você mesmo, que já estou no Passarinho. Já foi no Bar de Márcio. Já foi no Bar de Márcio, comer macaxeira. Você, minha querida amiga, que já foi em Tabatinga com medo, porque disseram que lá é perigoso. Você que mora em Xande Cruz diz que é de Camaragibe, de aldeia. Você que mora em Xande Cruz. Eu moro em aldeia. Maria Aldeia Correia, velho. Tu mora em Xande Cruz, na rua de barro, cheia de brita. Que se passar o ônibus, perde as 4 rodas. Que já tá conversa, rapaz. Ah, meu Deus. Moro em Tabatinga. Eu moro em aldeia, quilômetro 2. Você mora em Tabatinga. Não é? Você mesmo. Você, levante a bandeira. Vamos fazer a noite de humor aqui em Camaragibe? Boa, não é? Vamos fazer, porque, olha, artista que não falta. Tem muita artista, inclusive aqui de Recife, que quer fazer show aqui. Artista que não falta. Você dar um Google aí, você vai ver gente muito boa aqui em Recife. Você vai ver Gustavo Pardal, Renato Bartolomeu, Daito Oliveira, Alex Alves. Você vai ver Flávio Andrade. Você vai ver, tem muita gente aí que é muito bom. Thalita Almeida. Então você vê muita gente que é bom e é aqui de Recife. E tá aí, esperando abrir uma noite de humor aqui em Camaragibe. Bora embora aí. A gente vai encabeçar isso aí, velho. A gente vai insistir, né? Alô. Vamos insistir você nisso. aí que é produtor, rapaz, você que é artista. Alô, meu prefeito. Né? Vereadores, todos aí. Vamos pela arte. Né? Vamos levantar essa bandeira aí. Por favor. Né? Teatro já tem, né? Hã? Teatro já tem. Teatro já tem. Né? Não vamos abrir o teatro para fazer só reunião de professores, de mestre, não. Discutir pauta Discutir pauta de política, não. Vamos ir pro teatro. Deixa eu dar uma revelação para tu. É o teatro. Olha, coisa boa. Vamos fazer teatro no teatro, vamos fazer humor, vamos fazer coisa boa. Né? Vamos encabeçar essa briga aí. Eu vou insistir nisso agora, porque eu sinto, eu como público, eu queria ter, eu não bebo, eu iria num bar pra ver tu lá, se apresentando. Pô, velho, que negócio massa a gente não tem, porque a galera talvez não tenha o estralo, né? O estalo na mente aqui, vamos fazer isso. Talvez a gente começando a falar disso aí, a turma... Falando nisso, Denis, ano passado teve Zé Lezinho aqui no teatro. Foi. Só que, tipo, eu só vim saber no dia. Olha aí. Porque parece que a divulgação a galera não bota assim, não divulga tanto. Parece que tem um público específico, né? Aí já ele anuncia, tem aquela galera que segue ver, ele vem, mas... É aquilo que eu falei lá do começo lá do curso que eu percebi, né? Que falta ainda uma publicidade. Eu sei que a publicidade muitas vezes ela é cara, mas direcionada ela não se torna cara. E tem como fazer também no Instagram hoje, rede social, você consegue... funciona, você escolhe o público, a idade e tudo, né? Aqui véio? funciona muito o quê? Se você colocar num carro de som na bicicleta, a galera começa a ver, aí associa, você bota cartaz, né? Porque assim também tem aquela coisa a publicidade certa pro público certo. Que às vezes o pessoal fala assim, não, vou botar só na televisão, mas aquele público não assiste televisão. Eu não sei você, mas eu nunca vi na televisão um comercial da Ferrari. Não. Eu nunca vi. Não. E não tem. Por quê? Porque o público da Ferrari tá no jatinho. Não tá assistindo. Não tá assistindo televisão. Ele tá folheando uma... Olha, rapaz.
que máquina? Rapaz, vou lá saber. O cara tá vendo revista, o cara tá lendo um bom livro, o cara tá numa convenção não sei aonde. O Rolex, não sei começar de Rolex também, né? O cara não vai comprar um Rolex porque viu na televisão. Não vai, não vai. Ah, tua esposa também faz vídeo contigo, faz comédia. Às vezes ela arrisca fazer, né? Minha esposa da área pedagógica agora inventou de mexer com ciência da computação, isso tá me preocupando bastante, E né? Hoje em dia, né? Aí tá me preocupando bastante. De repente aparece a Polícia Federal lá em casa, batendo, já põe, vou tentar preso, vou achar teu... Não foi eu não, foi ela. Mas assim, brincadeiras à parte, ela quer entrar. Aí eu fico com cuidado porque é o seguinte, o mundo artístico é um mundo bem assim, difícil, né? Pra gente tanta gente continuar e prosseguir também. E também tem os haters, né? Que ela é muito de boa com isso, mas eu sempre tento não envolver muito ela, mas nos bastidores ela me ajuda muito, assim, ela grava vídeo comigo, ela edita, a gente tem uma empresa que é a Ata Eventos Artísticos, que faz teatro para grandes empresas, né? E na área de segurança, saúde e meio ambiente. como uma apresentação Isso. mesmo, é? Por exemplo, vou Pra dar aqui um uma exemplo. A pauta. gente. Deixa eu dar aqui um exemplo básico que a gente faz. Tem uma empresa aqui em Pernambuco que é provedor de internet. E ele tem um quadro de mais de 100 funcionários. E aí, por lei, eles têm que fazer uma coisa chamada CIPAT, que é uma reunião anual para se discutir sobre segurança, saúde e meio ambiente. E são temas como usar EPIs, por exemplo, o camarada tá na rua para subir num poste, Sim, fazer uma ligação, ele tem que usar todo o EPI, né? E a gente tenta com a conscientização. Então a gente faz um teatro, normalmente faz o personagem, que é o Zé. Uma forma mais suave de passar. E o Zé é sempre o cara da confusão, faz tudo errado. E tem o Flávio, tem Flávio Santana, né? Que é de Camaragibe. Pô, meu. É isso que eu tô falando. Produtor, diretor, palhaço, um dos maiores praças aqui de Pernambuco. É de Camaragibe, cara. Mas sido criado num Timbi, né? Então, ele falava, a gente faz esse trabalho. Então ele faz o cara, o Prevenildo, que é o cara que tá sempre correto com a segurança, e eu faço o Zé, que é o cara desleixado. E a gente circula nas empresas fazendo esse trabalho. E trabalha também com jogos. O Passo-Repassa, por exemplo, a gente leva o Passo-Repassa, faz as perguntinhas, né? E a gente faz esse trabalho de conscientização dentro das empresas. É outra massa, vertente. velho. É E uma outra forma vertente. de chegar melhor, né? Mais suave, os caras tá ali na. Chega, Dá até mais interesse da cara, lota, né? impressionante. O cara. Fica na mente. Uma vez eu tava na praia fazendo um trabalho pra força sindical. Aí tinha uma galera assim na praia, o pessoal gritou, super fino! Aí eu digo, super fino, já vi isso em algum lugar. Aí eu olhei pra trás, não, acho que é comigo. Super fino, super fino. Eu digo, meu Deus, é o nome do personagem que eu fazia lá na refinaria Abreu Lima, quando eu tava no chão, aquela obra ali eu vi no chão. Aí eu disse, e aí, minha gente, vocês lembram de mim mesmo? Mas passou mais de um ano. Oxe, o senhor falou lá que tem que usar a luva, vai tá usando, viu? A forma. Aí eu, cara, mano, é que o negócio funciona mesmo. É Os o caras lúdico, lembraram você mesmo. associa, grava melhor, não é? Fica mais. Grava. E tem até mais, eu acredito, mais adesão. Você não vai dar migué, porque, pô, é massa, eu vou assistir lá. Você não vai naquela, aquele cara de terno, aquela mulher falando lá, aquela chato, né? E tanto pro humor, pro drama também, eu fiz um trabalho pra uma empresa de gás aqui em Recife, no Swap. E aí eu fui como cego. Eu entrei e tal, fiz um trabalho de uma semana, né, estudando personagem. E aí eu fui com aquela bengalinha que tal, sentei na sala e eu contava uma história que era um cara do interior que mexia com cloro. E aí um belo dia eu me descuidei, não usei o óculos que tem que usar. E o cloro caiu no meu olho, ao invés de eu cuidar, eu fiquei deixando, aquilo foi afetando minha vista. Um belo dia eu deixei pra lá, mexi contra o químico, pegou no olho novamente e eu fiquei cego. E eu fecho a história dizendo o seguinte, que eu acabei de ser titio e o meu sobrinho completou 1 ano. E todo mundo diz que ele é a minha cara. Só que eu nunca vou ver a cara do meu sobrinho porque eu tomei a decisão errada. E a gente faz essa dinâmica, né? Pô, velho. E pede pra galera fechar os olhos. Todo mundo fecha os olhos.
Mas eu te fechar os olhos, pega o seu celular. Aí pega o celular. Olha uma foto de você que uma pessoa que você ama muito. Aí o cara pega a foto do filho, né? Na tela, ali na proteção de tela. Agora fecha o olho, ponto. É exatamente assim que você vai ver. Igual a mim. O resto da sua vida, se você não usar óculos. Meu irmão, quando a galera abre o olho, um cara chorando, o outro botando a mão na cabeça, o outro emocionado. Aí eu digo assim, agora pode abrir os olhos. Na verdade, meu nome não é Carlos, meu nome é Múcio. Rapaz. Tem uma galera que endoidava, viu? Tem uma galera que endoidou comigo. Isso é brincadeira não, meu irmão. Eu tô aqui chorando, tremendo nervoso, meu irmão. Eu digo, não, mas é pra gerar esse impacto mesmo. É pra gerar esse impacto mesmo. Você acha que é logo a princípio, depois realmente, né? Tocou. Pô, velho, não tem nem palavra pra agradecer por ter ouvido aqui, velho. Meu amigo. Que coisa boa, bicho, é sério, Múcio. É muito massa conversar contigo, bicho. Ué, vou dizer uma coisa a você. Você que tá em casa agora, você já acompanha já, aqui. Meu irmão tava em casa, o celular tocou. Subiu a notificação. Disse, meu irmão, tem como, vamos lá, sei o que, começou a conversar. Aí quando eu vi o nome, meu irmão, tem como eu não vi? Tutti Frutti e Havaiana, eu digo, meu irmão, eu tenho que tá lá, velho. Eu tenho que dar o meu jeito. Eu nem podia. Eu pensando assim, eu acho que eu nem posso. Eu digo, eu vou poder. Eu cancelo o que tiver. Um negócio com o nome de. Um negócio que em Camaragibe, com o nome Tutti Frutti Havaiano, tem que ser bom, minha gente. E é bom. O negócio é massa. A hora passou que eu nem senti. Então, velho, se a gente deixa brincar aqui, a gente veio, mas eu tô aqui de novo. Aí chamar outra pessoa aqui, pra uma resenha. Pode marcar, viu? Pode, traz, tu vai ficar encarregado de trazer a galera do humor pra cá, pra gente crescer esse projeto aí de ter um dia do pode humor. Botar aí, anunciar aí. Vamos trazer aí Daito Oliveira, vamos trazer aí Thalita Almeida. Porra. Vamos trazer o pessoal, uns nomes importantes aí do humor daqui de Recife. Até pra levantar essa bandeira aí, véio, porque eu acho importante. Que, como tu falou, se a gente divulgar, se a gente falar mais, mesmo sendo essa divulgação pequena, tá? Não é uma empresa de publicidade, mas a gente consegue chegar em alguém que, pô, se tem um público que vai dizer, eu também gostaria de ter aqui. Começa pequeno, mas vai chegando, vai chegando. Porque isso é o legal que sempre foi feito no teatro e precisa voltar. Vou dar aqui um exemplo bem rasteiro. A gente tem um projeto, mas a gente fez um projeto de humor agora. A gente criou agora, do zero. Então, como é que se fazia antigamente? E é o que dava certo. O cara tem aqui em Camaragibe uma farmácia. O cara tem um mercadinho. Só, a gente vai anunciar você lá no show. E vai dizer que o ingresso vende na sua farmácia. E aí você vai ganhar público. E a galera chegava junto. Você vai no interior do estado hoje. E a galera ainda faz isso e funciona muito bem. A gente tem que trazer essa dinâmica pra cá. De vez em quando não. Desculpa a expressão, não é de vez em quando. Mas como é que pode funcionar? Até a questão pública, né? A Fundação de Cultura Planeta de Camaragibe, como é que ela pode entrar? Oportunizando, por exemplo, o teatro. Sim. Ou uma estrutura e a gente cuida da iniciativa privada, né? Trazendo um patrocínio. Então, eu patrocínio com tanto, você produz seu show para o cachê do artista. Vamos fazer um festival que quando junta todo mundo, não fica caro. E todo mundo está ganhando. O comerciante ganha porque vai achar seu cliente. O cliente gosta porque está assistindo uma coisa diferente. Nasce um novo público. Eu costumo dar esse exemplo que não é área artística. Mas a igreja que eu faço parte, que é o Verbo da Vida, ela tem sede em Campina Grande. E hoje ela é uma igreja muito grande. Ela tem aproximadamente 500 igrejas espalhadas no mundo inteiro. E 2 vezes por ano elas fazem reuniões regulares na sede que fica em Campina Grande. Cara, quando tem reunião lá, ela só perde para o São João. Porque a cidade inteira para poder atender as pessoas que vão participar, os ministros e pastores que vão para Campina Grande. Você pode pesquisar lá, botar lá. Igreja Verbo da Vida, ela tem uma grande relevância lá em Campina Grande. Então, quando acaba ali o São João, por exemplo, um evento lá para jovem, que é o JPN, se você ligar, não tem vaga em hotel nenhum. Porque são mais de 2.500 jovens lá na sede, na igreja, um espaço grande, cabe mais de 2.000 pessoas. E a cidade para receber esse evento. Então, assim, imagine isso aqui, vira um polo regional de comédia. Poxa, não é? Vira um polo regional de cultura. Você trazer o Bienô
ali que é um teatro bacana, você pode, de repente, fazer uma sala de exibição ali em aldeia, ou aqui no centro, algum empresário que se interesse, que tem um espaço que tá lá vazio, vai fazer um comedy, né? Ah, eu tenho um bar aqui, mas não funciona dia de quinta-feira à noite, quarta-noite não funciona nada. Vamos colocar um pessoal aqui para fazer stand-up? Então, assim, funciona bastante. O shopping teve essa iniciativa, deu uma parada agora, mas o Shopping Camará fez isso e deu certo. A galera chegou, curtiu e tal. E funciona, gente. Dá público, o pessoal vai atrás. E agora que quase um comediante foi preso, a oportunidade é agora. Você aparecer aí, bombar aí com um comediante. Imagina que cena maravilhosa. Você tá lá com sua marca lá, chega o cara, comediante lá. Ei, imagina que cena maravilhosa. Mas brincadeira à parte é isso. Você tem uma ótima oportunidade aí de investimento. Viu? E eu acho que tem público, só não tem ainda Tem, porque cara. não tem, sei lá, um movimento, mas que tem público tem, bicho. Tem. Tem muita gente que gosta que não, tipo, não tem no mercado e eu não compro, tá É, ligado? Não tem, eu vou comprar porque eu não tenho, não tem. tá ligado? As Alguém pessoas- tem que acordar pra fazer isso. Cara, é uma coisa que deixa a vida da gente mais leve, o humor, ele tem esse poder. Eu vindo pra cá, aí eu tava dirigindo, você vê como a mente do artista é uma mente. Eu tô falando, não tô inventando, não. Aconteceu mesmo, eu vindo pra cá. Aí eu, caramba, o podcast. Pô, o nome é bom, bicho. Tutti Frutti Havaiano. Mas é uma coisa meio sem lógica. Porque Tutti Frutti Havaiano. Por que será? Eu vou descobrir porque é Tutti Frutti Havaiano. Mas tem muita coisa na vida que não tem lógica. Aí começou a vir um texto na minha cabeça. Porque, não sei se você já. Se você. Qual a tua idade? Eu tenho 41 anos. Então você vai lembrar disso. Tinha uma banda que tocava uma música de forró que dizia assim: eu tava lá em casa, escutei uma zoada. Na casa da vizinha, uma menina gritava: socorro, socorro. Foi lá na corrinha. Sua mãe tá em casa, não tá não. Seu pai tá em casa, não tá. E o que é que você quer? Troque meu bujão. Não faz sentido nenhum, bicho. Imagina, tu tá em casa agora, tá em casa. Aí eu tava lá em casa, escutei uma zoada. Pá, uma zoada. Ai, meu Deus do céu, socorro, meu Deus do céu. A menina, socorro, socorro. Aí o cara vai olhar, é tua vizinha. Aí o cara chega, meu irmão, tua mãe tá em casa? Tá não. Teu pai tá em casa? Tá não. E o que tu quer? Troque meu busão. Não faz sentido nenhum, bicho. Não faz sentido nenhum. O cara, mão na cabeça, bora, não sei o quê. Bora invadir. Que foi que a senhora tava gritando? Ah, eu tô com medo. Eu não sei se eu boto ou não boto botijão. Policial, tu é doida, moleque? Eu saí de uma ocorrência agora, 3 meninas ali traficando no Alberto Maia. Aí vim aqui no Timbi. Entra, invada a casa, cheiro que é um adulto por causa de um botijão. Bicho, não faz sentido nenhum, velho. Um tutti frutti havaiano, nem um botijão. Aí eu fico pensando nessas coisas, sabe? Tu já desenvolveu isso a partir do teu questionamento. Eu fico questionando, eu fiquei assim, que logo massa, tal, fuder havaiano. Tem nada a ver, mas tem muita coisa na vida que não faz sentido. Aí vem a música na minha cabeça, e realmente. Não boto, eu não boto. Aí eu tô com medo. Aí eu não boto, aí eu tô com medo. Piripipi. Não tem sentido nenhum, velho. Ai, Não tem sentido nenhum. E fez sucesso, né? E eu acho que isso é que é básico, né? Porque não tem sentido nenhum, mas fez sucesso. Né? Tomara que a gente faça. Mas pra mim já é sucesso. Só por eu estar conhecendo gente como eu tô conhecendo e você. Poxa, irmão, também. Pô, isso pra mim já é. Sucesso é relativo, né? Pra uns é dinheiro, pra outros. Pô, pra mim, Mas o cara tá de prova aí. Acho que no terceiro episódio que a gente tava aqui, o cara perguntou qual era o propósito disso. Eu disse: eu quero conhecer gente, velho. Quero escutar história. Tu lembra disso, Máscara? Eu quero. O network também vai ser bom, porque eu vou conhecer gente de todo segmento. O nome Tutti Frutti é por causa disso, que deveria ser uma mistura mesmo. O Havaiano era porque eu não queria um nome. Eu queria um nome. Eu lembrava de uma banda Camisa de Vênus. Como é que o cara botou um nome desse numa banda, velho? Camisa de Vênus. Tá ligado? O nome. Tem o podcast de Sérgio Malandro, que é Papagaio Falante. Eu queria um nome assim, que fosse diferente e que tivesse, né, o segundo nome. Daí eu gostei muito, cara, é diferente e tem tudo pra dar certo, porque você tá com um propósito muito bacana, que é ouvir histórias e o que a gente quer ouvir, cara, a gente tá em casa, a gente quer ver histórias legais, histórias bacanas, de gente como a gente. Gente como começou o trajeto, não é isso? É isso. É. E eu não queria, não tô querendo, já vou pra encerrar, viu, gente? Eu sei, mas eu queria fechar com isso, assim, se eu pudesse fechar minha participação dessa forma. Cara, eu sou um menino, digamos assim, de 36 anos.
aqui de Camaragibe, morador da Tabatinga. E as pessoas que moram em Tabatinga, muitas vezes no Timbi, com Alberto Maia, ouvem muito assim: cara, você não vai dar nada, não tem nada pra você aqui não. Camaragibe não dá certo. E isso aqui não vai dar certo, isso não presta, isso. E essa ideia tá totalmente errada, cara. Porque quem diria que o menino da Tabatinga fosse parar numa Netflix, que hoje tem um alcance mundial. A gente ficou 2 semanas em primeiro lugar no Brasil, seguido, e ficou uma semana em segundo lugar no mundo. Um cara de Tabatinga tá nesse projeto. E eu lembro muito da história de José, porque José ele foi traído pelos próprios irmãos, né, jogado num poço. Mas tem uma coisa interessante que a Bíblia diz que ele dizia assim: mas a mão do Senhor estava com José, e Deus era com José. Então, assim, não importa se você veio do Timbi, se você veio da Alberto Maia, se você veio da Vila Fábrica do Japão, ou se você veio ali do celeiro. Não importa o lugar. Se um lugar é um lugar chique ou se não é. Mas se Deus está com você, e ele disse: eu estou com você, não importa onde você esteja, no teatro, ou se você esteja na repartição pública, ou na escola, se ele está com você, esse é o verdadeiro sucesso. Isso aqui é sucesso, gente. É você poder abrir a boca, respirar, dizer que Deus é bom, saber que você vai voltar para casa, tem alguém lhe esperando, né? Seu pai, sua mãe, sua esposa, o agiota. Vai ter alguém esperando você, com certeza. Não é verdade? Não tinha como terminar. Não pode terminar, né? Não pode terminar de outra forma, né? Tem que terminar com um sorriso. Mas é isso. Muito obrigado, meu irmão. Cara, eu que tô Muito agradecido demais. Tô muito feliz de estar aqui. Eu espero de coração que esse seja só o primeiro. Até a alergia passou. Amém. Tava espirrando, passou e fui curado. Não Eu espero que tu faça essa ponte mesmo. A parada Vamos fazer. da comédia vai ser contigo aí. Tá na tua mão. Quando der, a gente vai estar trazendo. Fazer. E vai levantar essa bandeira. Tô só jogando ideia, viu, gente? Tô constrangendo aqui o apresentador, nem a direção aqui, não. Mas pode fazer aqui um quadro. Isso. Jogar uma roda de comédia aqui. Caraca, pra comentar assuntos diversos aqui. A gente vem. Tem esse negócio não, a gente vem. Deixa eu apertar tua mão. Oxi. Cara, valeu. Amém. Parabéns por esse projeto, gente. Amém. Vamos seguir aí. E vamos oportunizar essa bandeira aí do Tutti Frutti Havaiano, porque os caras estão com uma ideia muito massa de juntar gente, de dar voz, e isso é importante. E vamos aproveitar, né, enquanto não estão prendendo a gente, e vamos assistir, né? Daqui a pouco, provavelmente, não sei nem se esse vídeo vai chegar no ar. Vai. Eu posso ir pra casa, o pessoal me prender por causa da minha piada. Eu espero que chegue. Se chegou, que coisa boa, você tá vendo agora, eu não fui preso. Coisa boa, não é verdade? Eita, coisa boa. Deixa eu só queria dizer que Deus é muito bom. Deus é muito bom. Amém. Amém. Valeu. É isso.